Feche os olhos por um momento. Imagine viver em um corpo onde cada passo é mais pesado. Cada espaço parece pequeno e cada olhar é carregado de espanto. Imagine carregar o peso, não apenas do seu próprio corpo, mas também do mundo, que nunca foi feito para você. Hoje vamos viajar por histórias de homens e mulheres que desafiaram a lógica, a ciência e, às vezes, o próprio destino. Prepare-se para mergulhar nas vidas dos gigantes da humanidade. Yao Ming. No coração vibrante de Xangai, em 1980, nasceu uma criança que logo faria a cidade e o mundo olhar para cima, literalmente. Yao Ming, filho de jogadores de basquete, já parecia destinado às alturas. Com 2,29 metros, Yao caminhava pelas ruas como um monumento vivo. Mas o que o diferenciava não era apenas a altura, era a delicadeza dos seus movimentos, a inteligência nas jogadas, a graça incomum para alguém do seu tamanho. Quando pisou pela primeira vez em uma quadra da NBA, em 2002, vestindo a camisa do Houston Rockets, parecia um evento histórico. E foi. Não era só um gigante chegando, era uma ponte cultural se formando. Enquanto a multidão vibrava, Yao não só marcou pontos, ele marcou corações, elevando o basquete à febre que incendiou milhões de novos fãs na China e no mundo. Mas a grandeza de Yao vai além dos troféus. Ele mostrou que os maiores sonhos cabem nos maiores corações. Denis Siplenkov. Imagine estar frente a frente com um homem que parece uma escultura de ferro forjado. Denis Siplenkov, nascido na Ucrânia em 1982, é exatamente isso, uma força bruta encarnada. Seus braços, grossos como troncos de árvore, possuem antebraços que ultrapassam 50 centímetros de circunferência. Suas mãos, como tenazes, intimidam até os mais corajosos competidores de luta de braço. Mas Denis não chegou lá apenas pela genética. Por trás de cada músculo havia horas infindáveis de treino, dor e disciplina. Nos palcos internacionais, ele não apenas vencia, ele redefinia o que era possível. Em cada queda de braço, Denis Siplenkov mostrava que a verdadeira força não está no tamanho da mão, mas na determinação que ela carrega. Van Hung, a dor de crescer. Além dos limites, do outro lado do mundo. No Vietnã, nasceu Van Hung, uma alma gentil aprisionada em um corpo de proporções quase míticas, 2,72 metros de altura. Caminhar? Um desafio. Vestir-se? Uma luta diária. Viver? Um ato de coragem constante. Gigantismo, causado por uma produção descontrolada de hormônio do crescimento, levou Van Hung a enfrentar dores severas, dificuldades respiratórias e complicações cardíacas. Mas mesmo nas fases mais difíceis, Van nunca reclamava. Seu sorriso, tão sincero quanto raro, era a prova viva de que nem toda grandeza é medida em centímetros. Em 2014, sua jornada chegou ao fim. Mas Van Hung deixou muito mais que um recorde. Deixou uma lição sobre resiliência, dignidade e esperança. Zhang Junkai, da China, medindo 2,42 metros, aprendeu cedo que ser gigante é também carregar olhares, perguntas e obstáculos invisíveis. Mas ele encontrou nos amigos, outros gigantes como ele, uma irmandade. Juntos, eles se apoiam. Se entendem em silêncios que só quem vive acima do mundo pode compreender. Ronnie Coleman, no outro extremo, era uma explosão de força controlada. Com 8 títulos de Mr. Olympia, Coleman levantava pesos tão pesados que pareciam impossíveis para qualquer ser humano comum. Hoje, após múltiplas cirurgias na coluna, ele anda com dificuldade, mas ainda assim sorri. E ainda inspira. John Rogan, nascido em 1868, foi o afro-americano mais alto já registrado, 2,67 metros. Sem poder caminhar, ele se locomovia numa pequena carroça puxada por cabras. Mesmo limitado, ele levava alegria aos eventos de feira, onde as pessoas, maravilhadas,
Viam nele não apenas a altura, mas a alma gigante. Em um mundo que muitas vezes mede o sucesso por padrões pequenos, alguns gigantes mostraram que a verdadeira grandeza é muito mais profunda. Yu Defan, nascida na China, foi uma mulher que literalmente ultrapassou todos os limites. Com 2,59 metros de altura, sua presença era impossível de ignorar. A cada passo, ela carregava não só o peso do próprio corpo, mas também o olhar curioso e muitas vezes insensível de quem não entendia seus desafios. Seu gigantismo foi causado por um tumor na glândula pituitária, o que trouxe sérias complicações de saúde. Mas, mesmo diante de dores e limitações, Yu Defan nunca deixou de sorrir. Ela se tornou uma presença marcante em programas de televisão e documentários, usando sua visibilidade para conscientizar o mundo sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas com condições raras. Sajad Garibi, o Hulk iraniano, é outro exemplo impressionante. Com quase 2 metros de altura e 174 quilos de pura massa, Sajad se transformou em um ícone nas redes sociais. Cada imagem sua, cada vídeo, parecia dizer ao mundo: você pode ser mais forte do que pensa. Mesmo enfrentando críticas e desafios ao tentar migrar para o MMA, sua determinação nunca vacilou. Sajad é a representação viva de que o espírito humano pode ser ainda maior do que qualquer músculo. Elisa Silva, do Brasil, também trilhou seu próprio caminho de superação. Com 2,07 metros, seu crescimento acelerado na adolescência poderia tê-la isolado do mundo, mas Elisa fez o oposto. Ela abraçou sua diferença, entrando no mundo da moda e se destacando com um porte que desafia padrões tradicionais de beleza. Nas passarelas, Elisa não apenas desfilava, ela fazia uma declaração. A verdadeira elegância é aceitar quem você é. E então, temos Olivier Richters, o gigante holandês, com seus imponentes 2,18 metros e 153 quilos. Ele começou sua trajetória no fisiculturismo, mas logo cruzou as fronteiras para o cinema, atuando em filmes de sucesso como Viúva Negra. Com seu tamanho lendário, Olivier não se limitou a um nicho. Ele provou que a diferença pode ser a maior força para abrir novas portas e conquistar novos mundos. Sultan Kösen. No topo, ergue-se Sultan Kösen, da Turquia. Com 2 metros e 51 centímetros, Sultan é oficialmente o homem vivo mais alto do mundo. Suas mãos, tão largas quanto 2 pratos de jantar. Seus pés, tão grandes que precisam de sapatos, feitos sob medida. Verdadeiros artefatos únicos. Mas Sultan não se escondeu. Ele escolheu a luz, usando sua imagem para espalhar conhecimento, quebrar preconceitos e trazer esperança. Viaja o mundo como um embaixador da aceitação, da diversidade humana e da capacidade de transformar dor em missão. No México, Juan Pedro Franco carregava um peso que ia além do físico. Desde pequeno, seu corpo crescia fora de controle, até atingir impressionantes 584 quilos, tornando-o reconhecido pelo Guinness World Records como a pessoa mais pesada do mundo. Preso à própria cama, Juan lutava não apenas para se mover, mas para viver. Respirar era difícil. Cada dia, uma batalha silenciosa. Mas ele não desistiu. Com apoio médico, disciplina e múltiplas cirurgias, Juan iniciou sua jornada de transformação. Cada quilo perdido era um passo a mais rumo à liberdade. Hoje, sua história é a prova de que a verdadeira força vem de dentro, e que mesmo nos dias mais pesados, sempre existe um caminho para recomeçar. Bambi Bajau Ulaanbaatar, com quase 2 metros de altura e pesando 158 quilos, Bambi não era apenas imponente, era um símbolo vivo de resistência e técnica. No sumô, esporte onde tradição e força se entrelaçam, Bambi brilhou intensamente.
Em 2006 e 2007, conquistou títulos mundiais, provando que sua determinação era tão gigante quanto seu porte físico. Mas Bamb não se limitou aos tatames. Sua presença marcante o levou para além dos ringues, aparecendo em filmes famosos como 11 Homens e um Segredo e participando de vários programas de TV, onde cativava plateias com sua força, carisma e humildade. Mais do que um lutador, Bamb se tornou um ícone, uma ponte entre a tradição mongol e o palco global. Sua história é a prova de que a verdadeira grandeza atravessa fronteiras, idiomas e arenas. Esses gigantes nos mostram algo que vai além de números e recordes. Eles nos ensinam que não é o corpo que define a grandeza de uma pessoa, é a coragem, é a determinação, é o coração. E agora eu te pergunto, qual dessas histórias tocou mais o seu coração? Comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo. E claro, inscreva-se para mais histórias reais que provam. A verdadeira força humana não tem tamanho. Até a próxima!